Olá, hoje com mais um Fala Sério com a Adriana Pupo Maia. Estou aqui agradecendo essa oportunidade de estar entrando na casa de vocês, pelo rádio, pela TV, pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio. Muito obrigada, né? Agradeço. Hoje aqui estou com Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo, Muito Márcio. obrigado. Vamos falar de um assunto muito sério, gente. Vamos falar de um assunto que realmente está prejudicando muitas pessoas e dando muito o que falar. Mas a gente, antes de conversar sobre isso, eu quero dar um recadinho para vocês, gente. Dia 12 de julho, nós vamos ter o nosso segundo workshop em talento, que era o nosso jovem talento. Nós vamos fazer um workshop de vendas que nós vamos tratar capacitação em comunicação, postura e apresentação, técnicas de venda e abordagem ao público. Para os jovens 17 anos mais, sem limites de idade. Márcio, quem quiser se Legal. profissionalizar, quem quiser estar por dentro do que o mercado está solicitando, pode fazer a inscrição. Entra no nosso Instagram, @grupo Forca Jovem Força Jovem aqui Jundiaí, @grupo Forca Jovem 2 underlines. Entra ali na bio, tem o nosso formulário. Faz a inscrição. Nós temos só 50 vagas, gente. Vai ser lá na Escola de Gestão Pública de Jundiaí, que o Silas Feitosa fez, né, a grandiosidade de emprestar o local para a gente, né, que onde a gente vai fazer. Nós estamos com a Parmédio, que vai ceder, vai nos doar toda a alimentação do almoço do dia do curso. Então, gente, vai ser sensacional. Vamos ter a Jundiaí Empreendedora fazendo já as inscrições para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Vamos ter a nossa parceira Empregajada, Gessel, que vai estar fazendo as inscrições. Então, pessoal, não dá para perder. Rafael Esteves, o vice-presidente do WTC Business Club, vai vir com a equipe dele de vendas, com aquela equipe maravilhosa, com a Vanessa, com a Marina, com o Rafael Maia, com o Diego, e a gente vai ter esse momento maravilhoso. Gente, certificação. Então não dá desculpa. Você não tem que gastar nada, nada. Café da manhã, Força Jovem vai dar. Almoço, Parmédio vai dar. Café da tarde, Força Jovem vai dar. E no final ainda com certificação. E já com inscrição para arrumar um belo do emprego. Então, Que gente, incrível. sem desculpa, né, Márcio? Incrível, incrível. Não vem falar para mim, ai, não tenho oportunidade. Tem sim, só precisa ter força de vontade, gente. Vamos parar de querer assistencialismo. Vamos sair para realmente, para a gente se emancipar, para a gente ter oportunidade de mudar a vida de muita gente, né? E aí, Adriana, eu preciso ter alguma escolarização? Não, precisa ter força de vontade. Vai lá que a gente resolve o resto, tá bom? Então, espero vocês lá. E agora, Márcio, vamos falar, meu querido. Que assunto polêmico. De lazer à armadilha. O que ninguém fala sobre jogos e dívidas. Assunto pesado, hein, Márcio? Um assunto que recentemente ficou em alta por um pouco período aí por conta da CPI das bets, né, que alguns famosos ali influenciadores foram fazer ali o depoimento, né, foram dar ali alguns esclarecimentos, mas até agora isso não reverberou como poderia, né? Então hoje a gente não tem essa regulamentação de forma mais expressiva. É um tema que o governo não está olhando tanto para isso, foi mais a questão do imposto, né, que foi até inclusive recentemente uma proposta para aumentar o imposto sobre as bets, mas ainda não é falado essa parte do vício, do endividamento das famílias, todo o prejuízo emocional que as famílias estão tendo por conta disso. Então é muito Nossa, importante esse espaço para poder falar. nossa, Obrigado, viu? não, sim, eu que agradeço, porque a gente estava procurando muito, né? Eu falei, gente, eu preciso arrumar uma pessoa bacana para vir falar para a gente exatamente sobre isso, né? E quando eu conversei com a Ellen falou com a Sandra que ela deu excelentes recomendações de você, eu falei, não, vamos convidar o Márcio para ir para lá. E Márcio, deixa eu te falar, como que você chegou nisso? Ah, que legal, vamos lá. Primeiro Como- que a Sandra é uma pessoa querida, Ah, ela é adoro demais. ela, é uma Sandra Bittencourt, um beijo. profissional sensacional. E vamos lá, então como é que eu comecei a entrar nesse mundo, né,
de trazer conscientização sobre os jogos e apostas, né? Eu trabalho com consultoria financeira desde 2013, então vou completar 13 anos agora atendendo clientes com dívidas bancárias, precisando fazer um processo de reestruturação financeira, tanto pessoal como empresarial. E aí eu criei um canal no YouTube para trazer conteúdo. Então eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de gestão e finanças. E no começo de 2022 eu percebi esse movimento das apostas, né, das casas de apostas fazendo propagandas. Na época não era regulamentado ainda no Brasil 100%, né? Tinha uma brecha na lei. O governo do Michel Temer, ele aprova ele libera, né, o uso das bets. Que é a bet, né? É o jogo onde você tem ali, eles falam que é cota fixa, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um dinheiro e eu já sei quanto que eu posso ganhar no final. Ele é pré-estabelecido. Por exemplo, eu acredito que tal jogador vai ter vai sofrer um cartão vermelho. Se ele sofreu o cartão vermelho e eu apostei, eu ganho um X, um valor que é pré-estabelecido na hora que eu faço a aposta. É verdade, Amber. Quando a gente acompanha naqueles aplicativos, que eu adoro assistir o jogo do Palmeiras, meu Senhor Jesus, que eu quase morri no 365, você vê lá. Exato, então quer tem a apostar? famosa odd ali, né, que ele fala que é a taxa de retorno. Aquilo ali é quanto que, se você colocar um valor, pode retornar para você se você for vencedor naquela aposta. Nossa, eu nunca tinha me atentado a isso, então, gente. o governo, ele liberou essa parte, que é a cota fixa. Então, até então, sempre foi proibido, nos últimos, se eu não estou enganado, acho que nos anos 80 foi proibido cassino, bingo e qualquer outro jogo de azar no Brasil. E aí, libera-se as bets. Só que qual foi a brecha que foi estipulado? Beleza, é liberado a bet, só que a empresa não pode ter sede no Brasil. Elas não tinham uma liberação para abrir CNPJ no Brasil e tudo mais. E aí o que acontece? Então, as casas de apostas tinham vínculo, então, abriam a sede no exterior e operacionalizava aqui dentro do Brasil através da internet, né, vamos dizer assim. Só que o que acontece? As casas de aposta viu uma janela. Então, beleza, eu entro como bet, mas coloco o cassino online junto. Que é onde é o grande perigo, porque no cassino online você não sabe quanto que você vai ganhar, é randômico, não tinha gerenciamento. E aí, olha o perigo que começou a expandir muito, porque muitas casas começou a fraudar as pessoas. Porque não tinha regulamentação. Então, o que acontece? Eu entro lá nem sei se tem esse nome, tá? Espero que não tenha, mas na XPTO Z34 Bet, e aí eu entro lá e começo a jogar. Se eu começo a ganhar, o que a casa fazia? Cancelava a minha conta. O que a casa fazia? Bloqueava o meu resgate, não deixava eu sacar o dinheiro. E você não tinha para quem reclamar. Exato, exato. Aí o que acontecia? Muitas reclamações, reclame aqui. Aí, juridicamente, tinha essa fragilidade, porque você não consegue processar uma empresa que não tem CNPJ no Brasil. Como é que você vai entrar com processo contra quem? Que não tem nada aqui. Então, aí, quando eu comecei a perceber esse movimento, esse aumento, né, eu comecei a fazer vídeo. Cuidado, gente, você vai se endividar com apostas, isso é perigoso. E logo depois teve vários movimentos aí de algumas casas maiores que tinha esse problema de resgate e tudo então mais. você viveu isso, você teve clientes, inclusive, que passaram por isso. Sim. Nossa, Me chamou a Márcio. atenção um cliente que era um cliente do Rio de Janeiro. Eu atendo clientes do Brasil inteiro. E aí um cliente do Rio de Janeiro me ligou, a gente fez uma videochamada, a gente começou a conversar. Ele assim, cara, eu tinha 15 mil reais para sacar numa casa dessas de apostas. Aí eu comecei a reformar, falei, vou reformar minha casa, eu comprei algumas coisas com o que eu tinha de reserva e pedindo resgate, e não houve o resgate. Ele falou, cara, agora eu gastei uma grana que eu não tenho, achando que ia finalizar minha casa, e agora eu tô numa situação de risco, o que eu posso fazer? Aí, da parte das dívidas, eu orientei ele como fazer, mas a parte do dinheiro perdido realmente foi um dinheiro perdido. Aí depois de um tempo, aí o governo regulamenta, em 2023, aí efetiva a regulamentação das casas de apostas, né? Então aí existe uma normativa para a empresa estar, ali ela tem que fazer um pagamento de uma taxa, se eu não estou enganado, acho que é 30 milhões de reais, e aí pagar um valor mensal, fora o faturamento que ela vai ter, e seguir uma série de regulamentações ali. E pagando imposto para o governo. E pagando imposto.
Sim. Então, assim, aí na própria lei fala de prevenção ao vício, de manutenção, da questão, só que é muito frágil. Infelizmente, isso ainda a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que essa regulamentação, no meu ponto de vista, foi 100% voltada para arrecadação. Então, o governo ficou mais preocupado em vamos garantir imposto para equilibrar as contas aqui do que realmente regulamentar uma questão de acesso. Por que que acontece? A justificativa do governo também foi, tá, a gente regulamenta imposto, mas também a gente deixa que deixe de perder dinheiro, né? O dinheiro a pessoa aposta e ia para uma empresa no exterior. Então a gente está tendo evasão de dinheiro. Então o dinheiro que era para estar em circulação no Brasil está indo para o exterior. E garante a segurança jurídica também da empresa ser regulamentada e tudo mais. Isso eu concordo que melhorou. Só que a principal situação que deveria ter sido levado mais em consideração, que agora não é a questão do vício, a questão do endividamento das famílias e a questão do controle mesmo emocional, que muitas famílias estão sendo muito devastadas por isso. Meu Deus do céu. Então é aquela coisa assim, né, você se beber, não dirija. Não, mas você pode dirigir se você está conseguindo pelo menos ficar em pé. É, É isso que ele fala. é, Você pode, viu, você bebe, mas se você pode, você não pode dirigir, mas você pode dar uma dirigidinha. Gente, exato. como assim? É assim, né? Esse tema ele é muito delicado porque quando a gente leva em consideração algumas outras ferramentas, outras coisas que existem, às vezes você vai falar assim, tá bom, mas aí então você está cerceando uma pessoa que quer se divertir. Porque a ideia do jogo, né, da aposta ali, é de ser recreativo. Porque se você for levar em consideração, o jogo existe desde que o mundo é mundo e gente existe. Na Roma antiga lá eles jogavam dados, tinha vários jeitos de apostar, né? Apostava com cavalo e tudo mais. Então, o ser humano ele gosta desse tipo de situação. Porém, o que acontece? É, o desequilíbrio que o jogo pode gerar, tanto psicologicamente, como financeiramente, como emocionalmente, é muito grande. Então, assim, você vai cercear a pessoa de se divertir? É muito delicado esse tema, porque, Nossa, assim, tem... saúde mental, né? Exato, porque, assim, ó, todas as casas de aposta hoje, você vai ver a propaganda deles assim, ou deles, ou de influenciadores, né? Jogue com responsabilidade. Então, quer jogar com Então, ó, quer responsabilidade? dizer, o que que eles querem dizer? Ó, se você perder tudo e ficar devendo e tiver que morar na rua, a responsabilidade é sua. Você que foi irresponsável de jogar o dinheiro do seu aluguel, da sua comida. E isso é um tema que divide entendimentos, tá? Vai ter pessoas que realmente vai criticar a pessoa falando, não, quem joga e perde o dinheiro é burro. Tem gente que tem esse pensamento, tá? O cara jogou e perdeu porque ele quis. Só que as pessoas não levam em consideração que quando a pessoa se torna viciada, ela não tem mais controle. Então não é mais o racional dela que está pensando que é lógico, que é ilógico. É o vício. Toda a parte do vício que ali é visceral, é uma questão que toma conta do controle realmente emocional, da lógica, e a pessoa ela fica realmente numa situação ali que ela não pensa. Ela só age, e depois que ela vai pensar. E aí, quando ela vai racionalizar o prejuízo, a perda, e aí que potencializa a depressão, todas as outras questões psicológicas que vão acontecer. Mas os jogos, né, eles falam em responsabilidades, eles deviam ter um limite. Você pode jogar então, tipo, R$ 20. Então, esse é o Eu acho ponto. que de repente, vamos fazer então de uma forma que a pessoa não possa jogar mais que isso. Aí eu acho que, tá, então a pessoa tem a liberdade de jogar, mas ela não corre nenhum risco do vício. Porque é tudo liberado, quer dizer, a hora que a pessoa perdeu R$ 100.000, R$ 10.000, R$ 20.000, sei lá, como que faz? Então, exato, porque assim, o que que acontece, né? E esse é um tema que foi muito polarizado na questão, tanto na CPI das bets, né? Os influenciadores, a defesa deles foi a qual? Olha, se o governo regularizou, Não, foi ridículo aquilo, né? se o Vamos governo combinar. regularizou, então eu estou fazendo algo que está dentro da lei.
Então, assim, que eu sou pago para falar, eu não posso ser responsabilizado junto com a casa. E essa frase, jogue com responsabilidade, para mim, ela não faz sentido. É tipo você chegar para uma pessoa viciada em cocaína, por exemplo, e falar, cheire com Nossa, responsabilidade. gente, não tem como. Pelo Existe amor ter de como Deus. um controle para uma pessoa que Não. perdeu ali está numa fase viciada? Então, assim, isso para mim é só uma forma de, tá bom, esse problema não é meu, eu estou amparado juridicamente e você que se dane. Não, e a gente vê, né, por exemplo, quando tem uma pessoa que tem um vício, por exemplo, ela tem um vício no álcool, quando ela para, que ela faz o tratamento, ela não pode beber mais, Exato, porque ela começou a beber, aquilo já aciona muita coisa no cérebro exato. dela e A então, recaída ela a vai acontecer. recaída. Exato, exato. Então, assim, é, por isso que é tão importante, mais no meu ponto de vista, né? Beleza, se houve a regulamentação, precisava ter criado mecanismos para poder gerenciar essa questão. Porque, assim, nem toda pessoa que, na primeira vez que consome algo, uma droga ali, vai ficar viciada instantaneamente. Tem pessoas que, na primeira vez que ela usa, ela não vai querer parar mais. Tem pessoas que pode usar uma vez e nunca mais querer. Só que como é que você vai saber isso? Então você não tem como controlar isso. Então, mas Sim. beleza. Se você tem um mecanismo, como você falou, beleza, vamos criar um modelo para gerenciar valor financeiro, quantidade de utilização, se isso tá. Porque se fosse isso há 30 anos atrás, eu até entendo que talvez não teríamos tecnologia, formas de fazer. Mas Agora hoje, tem. com algoritmo, inteligência Agora artificial, tem, pelo cara, você amor tem de Deus. número para tudo, né? Então, assim, hoje a rede social ela monitora o que você faz, ela conhece você melhor que você mesmo, Sim. muitas vezes, né? Então, existem formas de fazer esse controle. Só que, assim, isso é contra o lucro, né? Então, ainda não é muito. Contra o interesse de quem, né? Então, exato. Então, assim, pô, Ai, que se tristeza. eu tô preocupado, é muito parecido com. Hoje, inclusive, tem essa questão da propaganda de forma desacerbada, né? Tipo, eu falo que é muito voraz a propaganda das casas de apostas, porque eles têm muito recurso. Não, e eu fico impressionada com o valor que eles pagam para esses influenciadores. Não, assim, ó, por que que acontece? Vamos avaliar um negócio, vamos pensar em negócio, tá? Hoje, para você ter qual que seria um custo de uma casa de aposta? Você vai ter o custo, então, se você é regularizado no Brasil, você vai pagar a taxa de adesão lá para o governo liberar a sua licença. Beleza, comprei a licença, eu vou ter um custo. Você vai comprar um sistema, que inclusive esses sistemas são tudo padrão, é tudo uma empresa, se eu não estou enganado, uma empresa tem vários tipos de jogos ali que são todos parecidos. Por exemplo, o jogo do Tigrinho, que ele é uma empresa que desenvolveu e aí as outras ele só repassa a licença ali para as pessoas. Você paga um aluguel disso e aí você vai ter que ter, se você for uma empresa séria, você vai ter um suporte ali ao cliente, algumas pessoas para responder o chat, ajudar e tal, e só. Então assim, você vai pagar ali um CNP, manutenção de CNPJ, custos básicos, mas para uma empresa que fatura múltiplos milhões de reais, esse custo é zero, é pouco, é baixo, vamos falar assim, não chega nem 5% desse faturamento absurdo. Então, teve um estudo que o Itaú fez no ano em 2024, que ele identificou que as casas de aposta, elas investem de 30 a 70% com propaganda. Meu Então, Deus. do faturamento, ela coloca de forma, por quê? A forma de ela conseguir atrair o cliente. Então, o maior custo da casa de aposta é a propaganda. Aí, quando o influenciador abre a boca para falar, eu não ganho da perda do Nossa. jogador, é uma mentira absurda, porque, Ganha. cara, o faturamento da casa é a perda da pessoa. Não tem como a casa ganhar dinheiro de outra forma. Porque concorda comigo? Ou a pessoa. Não tem Exato, como. então beleza. Exato. Joga em dois. Então, Quem ganha o você ou apostador eu? colocou a grana. A casa só vai receber esse dinheiro se o apostador perder, porque Perder. se ele ganha, ela tem prejuízo. Aí ela que Sim. perde. Então, E a- ela paga tudo aquilo. e aí ela vai, beleza, então a casa vai pagar zero, nem, não Ai, chega nem a 5% o valor dos ganhos para quem ganha, porque algumas pessoas ganham, não dá para falar que algumas não ganham. E aí, os 95% do que sobra, eu divido ali a metade, mais da metade da pizza com a,
com toda essa parte de propaganda. Que aí não é só influenciador, também hoje a gente tem, você falou do seu Palmeiras, hoje Os times. todos os times do Campeonato Brasileiro, da Série A, são patrocinados por casas de apostas. Escrito lá bonitão, né, na camisa. Exato. Então, assim, hoje, inclusive, assim, o nosso futebol brasileiro, ele teve uma evolução trazer jogadores e tudo mais por conta desses patrocínios milionários. Porque hoje, a última estimativa que teve, que R$ 1 bilhão foi o valor dos patrocínios nos times brasileiros. R$ 1 bilhão, gente. R$ 1 bilhão. Não consigo imaginar isso em cifras, Não, mas olha para você ver que loucura. Se o cara que aposta, por exemplo, eu sou um torcedor de um time lá. Beleza, eu olho lá no peito estampado no meu time do coração, uma casa de apostas. Eu falo, nossa, que legal. Eu vou apostar naquela casa que eu vou ajudar meu time. Cara, era muito mais sensato, se ele quer ajudar o time, vira sócio torcedor do time. Sim. Porque aí o dinheiro vai 100% pro time, porque esse 1 bilhão que está dividido entre os times da Série A é uma fração pequena, porque a maior parte aí depois disso volta para casa. Para casa de aposta. Entendeu? Então assim, aí eles pegaram uma parte que é muito da parte do marketing, né? Então assim, eles foram muito, as casas de aposta elas foram inteligentes, vamos falar assim, porque eles pegaram algo que o brasileiro ama, que é o futebol, então vamos patrocinar isso. Pessoas que o brasileiro admira e se inspira, que são os influenciadores, então vamos fazer isso. Nossa, e gente, patrocinar eventos grandes, né? Hoje você vê eventos, teve reality show ali que teve patrocínio de casa de aposta, antes de vários programas, até de emissora de TV já está com própria casa de aposta, né? Não, e você falando, Márcio, eu tô aqui pensando, porque é muita grana. Então você imagina quantas pessoas jogam. Eu realmente não tinha essa noção. Eu comecei a prestar atenção nisso quando realmente deu um boom. Eu falei, gente, não é possível o povo tá postando desse jeito. E aí você vai estudando o assunto e realmente a gente percebe. Você vai em algum local, por exemplo, você vai numa festa, você vai no churrasco, você percebe pessoas mesmo no celular que às vezes você acha até que tá não, tá jogando. Exato. Mas sabe o que acontece? Teve um estudo. Assustador, Márcio. Teve um estudo feito em 2023. Então, de lá para cá, nesses últimos 2 anos, é para ser muito maior já. Que de cada 1/4 da população brasileira já tinha jogado. 1/4. 1/4. Então, de cada 4 pessoas, uma ali já fez pelo menos uma vez para conhecer. E aí o que acontece? Por que não tá tão em alta assim essa questão? Porque as pessoas não comentam, né? Por exemplo, Por causa de vergonha, você acha? sim, por exemplo, se o cara tá numa situação difícil, que perdeu dinheiro, ele não vai sair falando para todo mundo que ele perdeu dinheiro na aposta. Inclusive, isso é um tema que acontece, ó. Uma das coisas que é um prejuízo é que muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas famílias estão sendo prejudicadas, tendo prejuízos por conta das apostas. E qual que é o primeiro ponto? Não há comunicação. Então, beleza, estou casado com a minha esposa, eu comecei a jogar, perdi a grana, não tenho coragem de falar para ela. E aí eu vou tentando segurar a onda, não vou comunicando, aí eu vou tentando recuperar a perda, a gente pode falar disso, que é um tema muito importante. E aí, na hora que estoura, eu conto. Aí a pessoa se sente traída. Claro, porque, nossa senhora. Então aí que dá o problema. Loucura. Então assim, as pessoas, é muito difícil você contar uma vulnerabilidade, tanto que muita gente está sofrendo sozinho. Muitas pessoas hoje que estão passando por essa questão dos jogos e apostas, nem sabe que existe ajuda, não sabe que existe algumas instituições que estão para ajudar essas pessoas, como por exemplo, eu faço parte de uma ONG que tem um mecanismo ali para ajudar o jogador compulsivo. Ah, é? Como que chama a ONG? Chama IAA, Instituto de Apoio ao Apostador. IAA, vou anotar aqui, depois eu vou deixar para vocês. Então assim, lá, o que acontece? Tem salas em grupo, né? Tem atendimento individual também, que a pessoa pode agendar, mas são salas em grupo, online ali, sigilosas e gratuitas, onde, por exemplo, às segundas-feiras eu dou aula de educação financeira lá, para ajudar esse jogador a se reequilibrar financeiramente. Então, eu falo de gestão financeira, de negociação de dívida, de investimento, Olha, que bacana. de renda extra, para ele poder... Isso totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Ele vai entrar lá, vai fazer o acesso e ele vai conseguir participar.
Quarta-feira tem a sala de apoio emocional ao apostador, então aí tem duas psicólogas que vai conversar com a galera, e tentar ajudar ele a controlar a questão emocional, que é um tema isso é muito importante também. E quinta-feira o apoio aos familiares, para os familiares entenderem também como Ah, ajudar. Porque que acontece? Como é um tema que ainda não está em evidência, né? Muitas pessoas não conseguem entender que uma pessoa pode estar viciada com jogos e apostas. E aí não sabe nem qual é o prejuízo, qual que é o sentimento, porque é uma coisa que já é mais comum, infelizmente é muito triste também, mas quando fala, ó, fulano tá com uma dependência química. Então você já sabe que aquilo ali, às vezes a pessoa não tem controle, às vezes ela vai roubar dentro de casa, porque é sim, algo que toma conta dela, que sim. ela vai precisar de uma intervenção, às vezes ali numa clínica. Só que quando você fala assim, ah, fulano não consegue parar de jogar o jogo do tigrinho. Aí você fala, ah, meu, para com isso. Isso aí é ser vergonhice, isso aí é burrice. Não é, Não gente. é, Não entendeu? Então, é. assim, a pessoa precisa entender que é a mesma coisa, porque quimicamente no cérebro é na mesma área que ataca, que vai funcionar essa questão da patologia, né? Inclusive, isso hoje tem um nome, que é ludopatia. Ludopatia. Eu vi no seu, no seu Então, assim, vídeo. a ludopatia tem CID para isso, tem um acompanhamento. Então, Tem assim, CID, olha, tem, gente, tá vendo? então, assim, é muito sério. É um negócio que, assim, a pessoa também, quem precisa de tratamento contínuo. Não é assim, ah, fiz uma semana de tratamento, já estou curado, posso É. voltar. Tanto que várias pessoas chegam, por exemplo, a minha, ah, eu vim passar por aqui para aprender a equilibrar meu emocional para eu voltar a jogar. Não, amigo. Você não vai Se mais você voltar. voltar a jogar, você vai se lascar cada E, vez mais. para chegar no IA, tem um telefone? Como que funciona? Tem o Instagram deles, que é ia.apostador. IA ponto apostador. Isso. Estão vendo, né, gente? E aí, se você puder consultar aí, Laura, o, o site, se eu não estou enganado, é iapostador.org. Confirma para mim, por favor. Nossa, que bacana isso. Quer dizer, então dá um suporte para a pessoa, porque ela também vai ter que se reerguer, né? Sim, Financeiramente. sim. Porque o que mais pega, né? Vamos lá. Então, assim, ó, o, o que que gerou, né? Por que que é tão exponencial esse crescimento dos apostadores no Brasil? Para você ter uma ideia, em 2023, em 2018, o valor que eles estimam, tá? Porque não tem ainda, não tinha tanto controle assim, é uma aproximação. 2 bilhões de reais foi o que os jogadores no Brasil, a estimativa que foi jogado. 2 bilhões Bilhões. de reais É, jogados. jogados. Em 2023, isso foi para 120 bi. Não, não, não. Não, não tô entendendo. Saiu de 2 bilhões de reais que as pessoas jogaram para 120 bilhões. Entendi. Então, Não. olha o tamanho do. Isso em Gente. 2023. E com o avanço das propagandas, hoje, com certeza, esse número é maior. E hoje, em 2025, certamente vai ser mais de E 100, não tem, por exemplo, qualquer pessoa pode jogar. qualquer um. Se ela Eles tiver colocam lá que você tem que o ser maior de Pix, como que é? O 18, Pix, cartão de crédito, joga com o quê? com os dois. Pix, cartão, você faz a transferência lá para a Você tem que pagar plataforma, primeiro você acredita lá na plataforma e joga. e você pode acreditar quanto você Quando você quiser. quiser. E aí, o que acontece? Gente, Esse é que um ponto. tristeza. E qual que foi, no início, qual que era a propaganda dos influenciadores? Que muitos deles se retrataram já, mas era assim, ó, quer fazer uma renda extra? Quer fazer uma renda extra? Eu ouvi Ele muito isso. pegava aqui o celular e aí na conta demo, a conta que não perde, fazia lá, ó, coloquei R$ 1.000, ganhei de 5 mil. Ah, vou pagar o aluguel. Ah, vou almoçar, deixa eu fazer um joguinho aqui, ó. Pô, ganhei R$ 500, vou almoçar. Então, essa era a propaganda de renda E extra. isso é liberado pelo governo, gente. Então, esse tipo de propaganda hoje já está mais em xeque, né? De não, Não, não mas a acontecer. propaganda não, mas É. o jogo Sim, sim. o jogo sim. Aí o que acontece? Então, muita gente entrou por essa promessa de dinheiro fácil. Porque o influenciador mostrava uma vida de carrão, de casona, ostentando, e aí a pessoa, por mais que ele não falasse assim, ó, eu ganhei tudo isso com as apostas, mas você associa, Subliminar, é subliminar. subliminar, você associa o cara ganhando a grana, pô, se ele ganhou ali no aplicativo, é um cara que eu sigo, olha o padrão de vida dele, eu quero ser ele. E aí a pessoa entrava. E a gente tem que levar em consideração o cenário do Brasil, né? No Brasil, independente dos jogos e apostas,
A nossa cultura hoje não é uma cultura que tem a educação financeira como base. Infelizmente, melhorou muito. O YouTube foi uma das grandes Educação financeira facilidades. tinha que estar na Exato, escola, desde pequenininho, aprender a lidar com dinheiro. exato. Então, Ah, assim, o YouTube melhorou muito com acesso à informação, as redes sociais como um todo, isso foi um bom movimento, mas ainda não é um negócio que a gente pode falar que é 100%, né? Muitas famílias não falam de dinheiro, não tem preparação. Então, hoje o brasileiro já a população, os últimos dados que saíram aí, que quase 80% das pessoas no Brasil estão endividadas. E o que que é endividamento para essa estatística? Eu tenho contas a pagar. Não quer dizer que eu esteja inadimplente. Das 80 pessoas, do 80%, 30% as pessoas já estão inadimplentes. Então já tem um volume gigante de pessoas que estão sem pagar contas, com nome sujo, SPC Serasa e tudo mais. uhum. O que acontece? Um país onde eu tenho inflação alta, juros alto, onde eu me endivido facilmente, eu tenho uma promessa de dinheiro fácil, é uma isca que é inacreditável. Tanto que os maiores golpes hoje na internet é isso, né? Dinheiro fácil. Sim. Os golpes são assim, né? Ó, quer ganhar uma grana? Faz isso, tal. E a pessoa se ilude e acaba caindo. E esse era um golpe liberado, né? Hoje é um golpe liberado. Quer ganhar uma renda extra? Clica aqui, aí você entra. E aí, se você tem algum alguma facilidade para essa questão da ludopatia, às vezes familiar, alguma questão até genética, né? Você pode ter, isso pode chegar num movimento que você vai se endividar mais. Então, muitas pessoas entraram nos jogos porque precisavam de mais dinheiro em casa. Tanto que, por A exemplo, ilusão, aí a ilusão de. teve um estudo, eu não vou lembrar, foi a. Ai, fugiu o nome deles, mas é da USP, é de um núcleo de psicologia da USP, só não vou lembrar a sigla aqui. Eles fizeram um estudo que de cada 10 pessoas que moram em periferia, 7 já jogaram e jogam. Em periferia. Periferia. Então, assim, as favelas, né, as periferias, elas têm as pessoas com renda mais baixa são as que mais jogam. Por quê? Porque é as que mais precisam de dinheiro. Então, assim, a pessoa ali, o orçamento está apertado, está faltando dinheiro, então, pô, deixa eu fazer uma renda extra aqui. E aí a pessoa tenta e perde. E aí ela, para não potencializar, aí ela tenta reverter a perda. E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você nunca vai ganhar da casa. Só que inconscientemente a pessoa acha que vai ganhar. É muito louco isso, porque assim, ó, a maioria das pessoas se endivida de cada 10 apostadores, 6 continuam fazendo crédito e pegando dinheiro emprestado para não perder. Porque a gente tem uma aversão à perda muito grande. Isso é do nosso cérebro, do nosso inconsciente ali. A maior parte das coisas que você faz ali é para não perder. Você não quer perder as coisas. E aí no jogo isso gera tanta dopamina até na perda. O cérebro ele gera um prazer ali de você estar tentando ganhar e tal, e aí você vai tentando reverter a perda. E aí você entrou com 50, daqui a pouco você está devendo 1.000. E aí você não quer perder 1.000, pô, já gastei 1.000. É muito dinheiro. Então vou fazer. Meu Ah, na Deus. próxima eu vou ganhar. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Aí vai de novo. Aí E quando ela aí, vê, perdeu 10.000. e aí você começa, né? Empresta dinheiro aqui, pega dinheiro lá, puxa lá. Nossa, Márcio, que complicado. E uma coisa que é muito arriscado, muito perigoso, que pouca gente fala, é que muita gente está devendo para agiota. Como assim? Muita gente está devendo para agiotas. E aí o juro É do absurdo. agiota? Juros de 30% ao mês. Como é que você paga uma conta dessa? Quer dizer, nossa, você tem que pegar o dinheiro para agiota para pagar o jogo, a bet, e ainda com juros de 30%. 30, sei lá, cada um vai cobrar o valor, né? Então, muitas pessoas hoje, que assim, a agiotagem no Brasil não é permitido, mas existe. Então, assim, muitas pessoas no desespero, naquele gatilho ali tanto na abstinência para continuar jogando, como para tentar recuperar a perda. E na cabeça da pessoa, ela tem uma sensação de controle que ela vai conseguir ganhar da máquina e que ela vai, não, com mais 5.000 aqui eu consigo recuperar tudo. Isso que eu não entendo. Como assim? Com mais 5.000, com mais 1.000? Não, dessa vez eu consigo. Isso é o É vício. o vício. É o vício. Porque aí gera uma. É como se você tivesse
uma ilusão realmente. Então você cria uma atmosfera ali que na sua cabeça você entendeu como funciona o algoritmo, você entendeu como funciona É. e que você controla o resultado. Por quê? Aquelas semi-vitórias que eles vão te dando, o que que é semi-vitória? Você perdeu, mas na sua cabeça você quase ganhou. Faltou um negocinho, era para dar 4 números, deu 3 e era o próximo ali, porque o algoritmo ele faz isso, né? E aí a pessoa fica estimulada com isso e ela acredita que ela vai conseguir. Então, o excesso de otimismo, e isso acaba gerando essa situação. E aí a pessoa vai primeiro nos bancos, aí ela vai nas pessoas próximas, parentes, e busca, ou às vezes nem vai nos parentes, vai no agiota primeiro, porque eu não quero contar para minha família. Vão me julgar, vai dar briga, então deixa eu resolver sozinho. E aí ela resolve da pior maneira, porque como é que você resolve uma questão? Você fica devendo para uma pessoa que você pode ter um risco de vida, um risco pessoal, um Meu risco Deus. físico. Meu. Então, muita gente está assim. Muita gente está devendo para essas pessoas. Márcia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, a gente percebe nesses jogos, né, esses Candy Crush, que você também começa, você pode comprar. Você compra, você faz. Isso já pode ser um início do vício no jogo ou não? Pode, pode. Assim, ó, a pessoa precisa se entender. Porque qual que é a diferença do recreativo pro vício, né? Quando você está perdendo realmente o controle. Porque, assim, se o jogo é para ser recreativo, ele tem que te dar um tipo de prazer, e ele te dá esse prazer, ele é desenhado para isso, você vê pelas cores, pelos sons, pela forma que ele é desenhado. Então, assim como as redes sociais são também desenhadas para trabalhar com o seu inconsciente ali, para você ficar fissurada nela e não sair dela, eh, o jogo é desse jeito também. Então, beleza, tá mexendo no meu humor. Eu tô ficando muito irritado nas perdas, eu não consigo ficar sem. Quando eu tô sem, eu já fico com aquela coceirinha querendo fazer mais. Cuidado, você Alerta. já tá. Já é um negócio que, assim, eu começo a sonhar com aquilo. Tipo, por exemplo, muitas pessoas, por conta até da divulgação, da forma que isso foi feito, se intitula jogador profissional. A pessoa quer viver disso. A pessoa fala, não, se alguém me der 5.000 aqui para jogar, eu vou ganhar X mil por mês, aí eu já consigo viver disso, posso abandonar meu trabalho. Cara, você vai ter problema. Então são coisas que a pessoa precisa entender e tem que ser muito realista, porque uma das coisas que é mais difícil é a pessoa aceitar que ela está numa situação. Isso que É, era a minha próxima pergunta. Como que a pessoa começa a entender que ela é viciada e que ela não está no controle? a primeira, então, além desses primeiros sintomas que eu acabei de dizer, se você perdeu o controle financeiro, então se o dinheiro já, você, por exemplo, tem pessoas que me relatam que ela perdeu o controle da gestão do dinheiro. Toda a grana que cai na conta dela, ela utiliza para jogar. É, Toda a é grana? instantâneo. Caiu. Você me faz um Pix de R$ 50 agora, eu já falo, nossa, Vou se jogar. esse 50 conto aqui eu vou virar 200, aí eu já pago a conta de água. Então, quer dizer, pô, quem que tá controlando você? Não é mais você controlando o dinheiro, é o jogo controlando a forma como você lida com o seu dinheiro. Aí vem a questão é, emocional do negócio. Por exemplo, a faculdade de Cambridge, em 2022, eles fizeram um estudo quais eram os sintomas, né, que as pessoas, os jogadores compulsivos tinham, né? Então eles identificaram aqui que tem essa questão da ilusão do controle, realmente, de achar que a pessoa tinha esse controle sobre o jogo. Eles tinham uma impulsividade elevada, então a pessoa se torna muito impulsiva, ela não consegue pensar mais, ela vai e age. Ela começa, é como se ela fosse desligando o lado racional e vivendo só nessa questão de impulsos mesmo. É, ela vai ter um isolamento social, por exemplo, você falou, você vai numa festa, a A pessoa gente está percebe isso. isolada. Por quê? Ela começa a criar, o mundo dela já não é mais o mundo que nós estamos aqui, é o mundo do jogo. Então eu preciso gerar movimentos só para os jogos, só para estar ali. O que me dá prazer mais já deixa de ser uma boa conversa, um prato de comida, uma risada com um amigo. O que gera mais prazer é o jogo. Então eu não preciso do mundo, eu vou me isolar, porque ali é onde é gostoso. Que é a Nossa, mesma situação, por exemplo, quem mora na Cracolândia, por exemplo, ali, que sim. fica naquela região. Por que a pessoa está ali? Porque ela está buscando apenas um único resultado que aquela
pode dar para ela, né? E Márcio, mas me fala uma coisa, por exemplo, a família, né? Então, por exemplo, a família que está vivendo e não sabe, o que que ela tem que ficar atenta e como que ela pode ajudar? Boa. Aí só para finalizar ali, depressão e ansiedade. Então, isso vai gerar uma depressão e ansiedade na pessoa. A pessoa fica ansiosa muito por o que ela começa a enxergar no futuro, por exemplo, a dificuldade financeira, as perdas. Isso vai gerando uma crise realmente. Muitas pessoas têm crise chega a ter crise de pânico. E até a questão de não conseguir. Tem empresas que já estão relatando que os funcionários que estão nessa fase, a pessoa vai no banheiro e fica 1 hora jogando. Hum. Então a empresa está perdendo produtividade e isso vai gerar um problema gigantesco para as empresas Gente, no até futuro. na empresa. Total, assim, já teve casos saiu uma notícia há um tempo atrás, de empresas do Nordeste já entendendo que já estava tendo problema, porque os funcionários pedindo adiantamento, pedindo empréstimo, pedindo a conta para receber, pedindo para mandar embora para receber as indenizações, para poder pagar a conta que fez com o Meu jogo. Deus, Além da questão, meu o Deus. colaborador doente emocionalmente, ele não produz igual uma pessoa sadia. Não. Então, isso gera o risco de produtividade, fora os afastamentos, fora tudo isso que é muito perigoso, né? Porque aí um vício pode trazer outro. A pessoa pode acumular o alcoolismo, pode trazer outro tipo de substância para tentar. Então, é um caminho que é muito perigoso se não tiver um tratamento adequado. E irritabilidade também. Então, a pessoa se torna muito mais irritada. Então, por exemplo, você falando a questão familiar. Pô, o membro da família está já muito. Você está sentindo essa pessoa irritada, essa pessoa ansiosa, precisa conversar com ela. Entender o que está gerando esse tipo de descompasso emocional e conversar sobre o financeiro, que às vezes a pessoa está sofrendo sozinha e ter o apoio da família é um caminho que com certeza facilita. Porque muitas vezes a pessoa está com medo da família julgar e abandonar, e as consequências que pode acontecer, por exemplo, um divórcio, uma separação, todas as coisas que podem acontecer e que acontecem quando a pessoa não fala, mas ela não fala porque ela tem medo disso acontecer. Então, é Então é importante os melhor dois, falar com primeiro. certeza. Fala primeiro, gente. Eu tinha um chefe que falava assim, ó, doença ruim, remédio ruim. Então, precisa tomar um remédio, porque se você não toma um remédio agora, daqui a pouco o tratamento ele é mais severo. Porque quando a dívida está muito alta, a situação está muito alta, isso pode gerar um prejuízo muito grande mesmo. Então, é, é fundamental a conversa, o entendimento e o apoio. Porque que acontece? A parte que está do lado ali, que não está viciada, ela precisa estar pronta para ajudar a pessoa, porque realmente é um vício. Porque muitas vezes o tratamento vai ser, para com isso, vamos viver a vida. Se E não conseguisse, sabe que né? a pessoa está numa fase, por exemplo, É. é pouco falado, mas tem gente perdendo a vida. Tem gente se suicidando por conta dos jogos. Meu Deus. Teve um caso no Maranhão, acho que 2024, 2023, não lembro direito, mas um jovem, ele ganhou olha para você ver que tristeza. Ele recebeu uma herança da mãe, a mãe dele faleceu, ele recebeu uma herança, um jovem de 17 anos. Aí ele pegou esse dinheiro e apostou e perdeu 100% da grana. Ele tirou a vida. Inclusive no Maranhão hoje tem algumas regras mais drásticas contra aos jogos lá por conta disso. 100% ele jogou. E perdeu no mesmo dia. Entendeu? Então assim, e quantas outras pessoas que não é noticiado? Tem casos de pessoas roubando a empresa que trabalha Pra poder jogar. para poder Não, jogar. mas aí E não é tá. roubando pouco não, tá? Às vezes tem notícia de 100 mil, 50 mil, Misericórdia da vida. Agora entendeu? me fala uma coisa, mas e o que o governo tá fazendo para isso? Então, ainda não, assim, pelo que eu estudei e venho consultando, assim, a CPI, eu acho que ela não finalizou ainda, né, eles devem estar analisando Não. ainda. E assim, a legislação está ali, então ela está meio à margem ainda, então não existe nada tão expressivo quanto a isso. E na minha visão não vai ter algo nos próximos meses, assim, é, infelizmente vai ter que piorar um pouco mais para Meu gerar uma Deus. comoção para que aconteça. Por exemplo, foi quando a gente chegou num nível tão alto da questão do tabagismo, né, dos riscos que o cigarro gerava nas pessoas,
que aí foi reprimindo algumas coisas, por exemplo, propaganda, né? E aí até inverter, né? A propaganda ser negativa ao invés de uma propaganda positiva como era antigamente, né? Os filmes, né? As propagandas para trazer as pessoas para o tabagismo, que gera um grande prejuízo à saúde, né? Então, para mim, isso vai ter que ser teria que ser dessa forma, repreender essa prática de divulgação, como ela é hoje, ela chega a ser abusiva. Por exemplo, se você entra no algoritmo do jogo, você é bombardeado por várias formas. Além de você ter o seu influenciador favorito falando do jogo, o time do coração falando do jogo, aí você abre a sua rede social, Pesquisa. é só isso. Você abre qualquer página de blog, não sei o que lá, é só propaganda. Aí você começa a receber SMS, viu? Você ganhou R$ 50 de bônus. Ó, clica aqui que você tem um cashback. Clica aqui. Então, é muito predatório. Eu pesquisei para nossa entrevista. Aí já era. Você vai ficar uns Não, 2 eu meses recebendo pesquisei, propaganda. né? Eu adorei os teus vídeos no Legal. YouTube, adorei, achei sensacional, assisti. E aí eu fui pesquisar para tentar, né, entender um pouco mais esse mundo para poder vir para a entrevista. Eu agora fico recebendo todo momento. E vai ficar. É, E eles vão mandar isso. SMS para É. você, vai te colocar em grupo, vai ter Então, gente você te chamando. percebe que você fala, gente, então quer dizer, como que você consegue, uma pessoa que é viciada, como que Sai ela dessa. consegue sair dessa? Então, aí a gente tem alguns pontos que a gente trabalha lá no IAA, abordando e direcionando as pessoas. Primeira coisa, baixar tem aplicativos que bloqueiam acesso a esses tipos de aplicativos. É, um Ah, conhecido é o Gamban, mas tem outros também, tá? Só me vem à cabeça esse que é o nome mais fácil. Nas plataformas, você pode fazer sua própria autoexclusão. O que é isso? Você coloca lá, viu? Eu não quero mais participar, porque já é um processo que você se reconhece como viciado, e aí você pede a autoexclusão. Então, ou seja, o seu CPF fica excluído da plataforma. Ela não pode aceitar suas apostas ali, porque já é entendido que você não está numa situação positiva quanto nossa, a a isso. família pode até ajudar nisso. Pode. Você pode notificar também, né? Assim, ali, se não tiver autoexclusão, fazer a notificação. Outra forma, controle financeiro. Porque se a grana cai na conta e eu uso essa grana para apostar, né? Eu preciso fazer um gerenciamento do dinheiro, porque é onde a pessoa se afunda mais é quando ela perde o controle do dinheiro, ela se endivida e fica tudo incontrolável. Então, o que orienta as pessoas? A grana caiu na conta, se você ainda está conseguindo controlar, porque tem gente, como eu falei, não controla. Aí é um outro caso que eu já vou falar qual é a solução. Mas se eu ainda minimamente eu consigo ser líder do meu dinheiro, tá, o que você faz? A grana caiu, paga todo mundo. Ah, mas hoje é dia 2, eu tenho conta para pagar só dia 15. Não, você vai pagar a conta do dia 15 hoje. Que inclusive essa é uma recomendação que eu faço para os meus clientes também, tá? Eu faço isso na minha vida pessoal e oriento os meus clientes. Paga tudo num dia só, tudo que é fixo ali, aluguel, água, luz, telefone, todas as mensalidades que você tem para pagar. Porque se seu salário caiu e você pagar tudo isso, o que sobra é para os variáveis. Então você tem um controle maior para você não gastar mais do que você ganha nas despesas que você tem que pagar de subsistência. E isso serve muito para quem joga. Por quê? Paguei todas as contas. Pelo menos eu não vou ficar, ninguém vai tomar minha casa, ou vou tomar um despejo ali por falta de pagamento de aluguel, que tem muito caso de pessoas que mandam mensagem para mim no YouTube falando, viu, como é que eu faço para sair das dívidas se eu deixei de pagar o aluguel porque eu joguei o dinheiro do aluguel? Meu Deus. E tem gente em situação de rua já. Então, Por assim, causa do jogo. claro, a pessoa perde a grana, ninguém ajuda, não tem onde ir, vai tomar despejo, vai... Enfim, muita coisa triste está acontecendo por conta disso. Então, beleza, paga as contas, o que sobra, você vai gerenciar isso. O ideal, aí você pode ter um pouco de dinheiro em espécie, porque você não aceita Pix. No banco, você pode limitar o acesso de Pix para PJ, para contas de empresas, e horário também. Então, beleza, qual que é o horário que eu jogo? Pô, eu chego em casa do trabalho, é a hora que eu jogo, quando eu sento no sofá, é a hora que eu tô no celular, eu jogo. Então, beleza, você vai deixar o Pix até 4 da tarde. Da 4 da tarde para até Não o pode outro dia mais. você não joga. Você pode bloquear o acesso. Em outros casos, você pode ter alguém de confiança para gerenciar a conta com você. Então, beleza. A família está sabendo?
Tá bom, então minha esposa, minha mãe, meu pai, alguém próximo de confiança, pode gerenciar o dinheiro comigo? Pode. Então, ó, cuida da grana, só me transfere o que eu preciso para o dia a dia e vamos fazer essa gestão junta. Pode ser feito informalmente, como eu estou falando, ó, vou te fazer a transferência, você paga. Pode abrir uma conta em conjunto no banco, onde a pessoa tem que assinar junto. Em casos mais extremos, até a curatela é indicado. Então, ó, vai no juiz e fala, ó, a pessoa não tem condição de cuidar do dinheiro, então vai ser o curador aqui, o tutor vai ser a pessoa indicada para cuidar do dinheiro da pessoa. Isso acontece, isso pode ser uma opção também. Então, são formas que a gente vai desenhando para a pessoa conseguir controlar o vício, porque se não tem dinheiro, você não joga. E aí ajuda também você. E se você não perde, ou deixa de perder, você começa a se recuperar financeiramente, é um caminho para sair. Então são algumas estratégias que a gente vai desenhando. E entender, né? Jamais a empresa de aposta vai falar para você não jogue. Ela jamais vai falar isso para você. Ela não vai falar isso. E ainda tem umas propagandas. Eu vi uma propaganda esses dias, até conversei com o meu jurídico se eu podia fazer um react assim, porque aquilo foi um absurdo. Eu fiquei com uma raiva. A pessoa, olha, vou narrar a propaganda para você ver que absurdo. E é tão triste uma pessoa que acredita nisso, porque aí às vezes também ele vai acessar um. Mas a propaganda era assim, ó. O rapaz falando, ali com a roupa toda surrada, assim, roupa velha. Primeiro ele mostrava o saldo do banco zerado e falava: hoje, primeiro dia, eu sem jogar na casa tal. Aí ele, com uma roupa um pouquinho melhor, e um cara olhando assim de longe. Ele, ó, um saldo já tipo uns 3 mil reais na conta. Ó, uma semana jogando na casa tal. Aí corta a cena, ele já mais bem arrumado com tal, mostrando um saldo com 15 mil na conta. Eu, um mês jogando na casa tal. Aí chega um cara, ô, e aí? Mas esse negócio de casa de aposta funciona mesmo? Ele, claro que funciona. Quanto mais você joga, mais você ganha. E não sei o que lá. Clica aqui no link e acessa. Olha a propaganda. E essa propaganda tá onde? Eu vi ela na internet. Eu tava rolando o meu. Eu não lembro se era o meu TikTok ou se era. Eu acho que era o TikTok. Apareceu pra mim essa propaganda. Eu gravei a tela. Falei, não é possível. Não é possível. E não pode fazer nada, não pode processar, não pode fazer. Não, aí sim, né? Pra mim, tá? Eu não sou advogado, mas pra mim, isso é propaganda enganosa. Isso você tá. É uma propaganda enganosa, você tem várias coisas. Primeiro, a frase dele, quanto mais você joga, mais você ganha, ela é uma mentira. Descarada. Porque. Mas você joga, mas você perde. É exato, porque assim, ó, eu faço uma analogia que assim, ó. Se você. Agora tá. Se começar a chover agora, uma garoinha. Se eu sair daqui e for lá no meu carro e voltar, eu não vou ficar ensopado. Eu posso pegar com umas gotinhas de roupa na minha roupa. Agora, se eu ficar exposto a essa garoa por 5 horas, como é que vai ficar meu corpo? Molhado. Todo molhado. O jogo é a mesma coisa, porque estatisticamente a casa nunca vai perder. O algoritmo da casa, ele sempre vai ser programado pelo menos 49% de chance para o jogador e 51% para casa, que não é a realidade, tá? Esse é o mínimo. Era pra ser, né? É, por quê? Se a casa perde mais do que ganha, ela quebra. Porque ela. Como é que vai entrar menos dinheiro do que sai? E quem controla isso, essa porcentagem? Então, a legislação ela tem ali ela fala de alguns valores que você tem que colocar de pagamento e tal, mas a quantidade não é uma regra que todas têm que seguir, de vitórias, vamos dizer assim. É uma quantidade mínima. Tá? Não vou saber te dizer qual que é o valor, mas é baixo. Se você pegar os balanços, é tipo 0,5%, 1% do valor que entra da casa que ela repassa. Vai no máximo 5%. Então, o que acontece? Mas aí, dentro do algoritmo, ele é randômico. Então, beleza. É tipo jogar uma moeda para cima. Então, ela tem duas opções, cara ou coroa. Então, se eu jogar uma vez e colocar na minha mão, aqui na cara ou coroa é 50-50. Então, se eu jogar uma vez para cima, vai dar cara. Se eu jogar outra, pode dar cara ou pode dar coroa. E isso vai ficar no 50-50. Se a casa ela tá mais chance dela ganhar, quanto mais tempo eu ficar jogando, mais vai dar a casa do que eu. Sim. É matemática. Sim, matemática. Não tem como você ganhar da matemática nesse. Então, essa frase já é absurda.
E é isso que as pessoas têm que entender, porque o jogador, ele perde a lógica, né? Então ele emocionalmente ele acha que ele vai ganhar na próxima, mas não, cara, quanto mais exposto você tiver, maior vai ser o seu prejuízo. Meu Tanto Deus. que tem gente assim, ó, eu acompanho alguns canais que as pessoas saem fazendo entrevista, né? A pessoa começou a fazer entrevista já jogou? Já. Você ganhou? Mais ganhou ou perdeu? Mais perdi. É esmagadora o número de pessoas que mais perdendo. Por quê? Em algum momento ela ganha, porque esse é o jeito que a casa faz para ganhar de você. O que eles fazem? Eles fazem algumas regras, né? Joga aqui, você ganha R$ 50. Mas você pode aplicar qualquer dinheiro, mas para resgatar tem um mínimo. Então quer dizer que Você já tem, ele já cria ali um primeiro. você já tem que jogar um pouquinho mais para. Exato, para valer a pena. E aí o que acontece? Então eles vão fazendo assim, ó. Por exemplo, a máquina, você ganha 1, 2, 3, fala, putz, você faz isso aqui, velho? Coloquei 10 contos, já tô com 200. Nossa, que gostoso. Aí você fala, então peraí. Aí ele até pode deixar você resgatar um pouco, mas na hora que você coloca mais, aí você vai colocando, daqui a pouco ele Tira você tudo. toma o revés. Por quê? É exponencial ali o processo. Então não tem como você ganhar mais que a casa. A não ser que, sei lá, pô, joguei uma vez, ganhei 2.000, saquei, ótimo. Se eu nunca mais jogar, eu ganhei. Realmente foi muito melhor. Mas se eu continuar jogando com regularidade, eu vou perder. Meu Deus do céu. Márcio, 4 horas. Que Caramba, que legal. pena. Eu não falei para você que eu não ia conseguir fazer uma pergunta? Não falei para Não, mas você você? fez várias aí, muito Não, mas boas. eu fiz assim porque foi surgindo, mas as perguntas que eu anotei mesmo, ó, não consegui fazer. Ah, que Ficaram legal. 15. Adorei. Ai, Márcio, só para a gente encerrar, brisa rapidinho, pode? Rapidinho. Uma dica. Uma dica que você dê para as pessoas que estão passando por isso, que estão sofrendo nesse momento. Entenda que você não está sozinho. Assim, ó, existem. Primeira coisa, né? Busca apoio da sua família. Se a sua família não te apoiar, busca um amigo, uma pessoa de confiança. É, é uma questão emocional, então busca um apoio de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque muitas vezes você vai precisar de uma medicação para controlar ou esse excesso de ansiedade, de depressão, de tudo que você pode estar vivendo. Não tenha vergonha, porque infelizmente é um processo que você está vivendo e você precisa lidar com isso. E aí também buscar um apoio no financeiro, porque muitas vezes o que desestabiliza é essa questão do falta de controle financeiro. Então, leia um livro. Primeiro, e outra coisa que é legal também, saia do celular, né? Então, ao invés de você ficar no celular, ali propenso a ficar com algo que te dá gatilho para isso, começa a ler um livro, lê um livro de finanças, busca os conteúdos. Para de seguir todo mundo que fala de jogo e aposta. O seu influenciador faz propaganda, sai desse cara. Porque esse cara não quer o seu bem, ele quer o dinheiro dele. Sim. Então, busca esse tipo de situação, vai se informando para você buscar. E aí, por exemplo, o EAA também é uma boa opção para a pessoa ter o apoio, né, mas não exclusivamente apenas o EAA, mas que a pessoa tem esse rol de situações que vai ajudar bastante. Meditação é bom também. Só respirar, trabalhar a parte da calma, né, para tirar esse descompasso de ansiedade. É Instituto de Apoio a Apostadores. É Instituto de Apoio ao Ao Apostador. apostador. Então, Isso, IAA. isso. Certo. Então, ó, gente, tá? Fica aqui a dica. Realmente ninguém tá sozinho, né? Exato. Não, todos estamos sujeitos, né, a passar por alguma coisa. Não é só o vício do jogo, não é só o vício do álcool, não é só o vício da comida. Tem tantos outros Exato. vícios aí que a gente tem que ficar atento e tem que se cuidar. Márcio, foi um prazer Gratidão, Pedro. maravilhoso você tá aqui com a gente. Eu já tava combinando com ele aqui, gente. Depois a gente vai fazer isso aí, né? Márcio vai vir mais vezes aqui no Ah, que nosso legal. programa que nós vamos estar esquematizando algumas coisas, Vai ser um tá bom? prazer, pode contar comigo. Muito obrigada, meu Eu que querido. agradeço. E vamos ter mais podcasts, mais entrevistas e mais assuntos bacanas. Muito bom. Pessoal, muito obrigada, né? Eu agradeço muito, né? Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, ao meu querido amigo Brisa, que voluntariamente está aqui trabalhando para a gente, trabalhando para o Força Jovem, ao Dircélio, ao Cal, a toda essa equipe maravilhosa da Rádio Porto Sol que abre esse espaço, né? Isso é utilidade pública, gente. Isso são coisas que ninguém fala e é importante a gente ter. Eu falo que esse programa, ele mais me ensina do que ele qualquer outra coisa, porque eu aprendo toda quarta-feira. Então, meus queridos, um beijo no coração de todos vocês
e até a próxima quarta com Fala Sério com a Adriana Pupumaia.